Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas, como vão vossas eminências? Tudo beleza com vocês? Nós vamos começar nas apresentações agora. Eu vou passar para a professora Larissa. Ela vai apresentar os nossos palestrantes e eu vou ficar aqui monitorando as perguntas, tá? Então, à medida que vocês tiverem perguntas, vão colocando aí no chat, que eu vou passando daí para os palestrantes, beleza? Então, Professora Larissa, por favor, apresente-o. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade, ao nosso dia de campo virtual, nós teremos a palestra do engenheiro agrônomo. Na verdade, ele é técnico em meio ambiente, engenheiro agrônomo e pecuarista, formado pela Unicesumar em 2016. Ele atua na área de bovinocultura de leite de corte, na empresa Herbipasto, e trabalha com o BRS Capiaçu desde 2017. Então, Guilherme, fique à vontade, pode iniciar sua apresentação. O seu fone está desligado. Seu microfone. E agora, pessoal? Oi? Agora está funcionando. Boa noite, pessoal. Quero agradecer primeiramente ao Unifatesc pelo convite, tá? O grupo aí do Rafael Moresco. E fez esse convite para mim estar falando sobre o Capiaçu, um assunto novo, né? E tem muita gente atuando com essa cultura aí e alimentando boa parte do nosso rebanho paranaense. Beleza? Então vamos falar um pouquinho do BRS Capiaçu, famoso. Pessoal, o BRS Capiaçu, ele foi desenvolvido pela Embrapa, tá? Ele foi registrado no mapa em 2015 e foi lançado em outubro de 2016. Na minha graduação, eu comecei a trabalhar com esse material, bem no finalzinho da graduação, e eu acabei levando ele para uma fazenda, ali em Santa Cruz de Monte Castelo, e a gente fez a implantação dessa cultura ali, começamos a fazer alguns testes, alguns trabalhos, e o resultado foi sensacional. Tá? E de lá para cá, o negócio explodiu. Foi que foi. Tá? Então, o lançamento dele foi em outubro de 2016 e eu trabalho com ele desde 2016 para 2017. Foi quando eu busquei ele lá na Embrapa, em Coronel Pacheco, lá na Zona da Mata, em Minas Gerais. Tá? E eu começo com uma pergunta para vocês. Em vez de vocês perguntarem para mim, eu começo com uma pergunta para vocês. Tá? Onde que começa a nutrição dos bovinos, pessoal? Né? Muita gente acha que é ali no coxo, né? Igual está aí na foto aí do confinamento, né? E na verdade não é. Não é no coxo que começa a nutrição desses bovinos. É na lavoura. Não adianta nada você ter genética, você ter o melhor touro do mundo, as melhores vacas, os melhores bezerros e ferrar na comida deles, tá? Você não vai ter uma boa cria, você não vai ter uma boa recria, você não vai ter uma boa patada, tá? Se você não cuidar do principal, que é a base ali da lavoura. Eu falo isso em geral, tanto para o capiaçu, quanto para uma lavoura de milho ou de sorgo. Ela tem que ser bem conduzida, o plantio tem que ser legal, o tempo tem que ajudar, existe muito investimento, muita dedicação em cima dessas culturas, e principalmente o capiaçu, porque ele é um material novo, tem pouco estudo em cima dele, certo? É algo muito novo, muito recente, a Embrapa lançou, e a gente vem trabalhando na raça e metendo o peito para cima e passando algumas dificuldades com ele. Ele não é o melhor negócio do mundo, tá? Ele não é o melhor do mundo, mas para nossa região, para nossa realidade, ele é um excelente material. Beleza? Então, a nutrição da bovinocultura, tanto de leite quanto de corte, começa aqui, ó. Começa na lavoura. Então,
uma boa lavoura de capiaçu, pessoal, primeiramente a gente tem que fazer a escolha dos pomos, tá? Pomo, racho, caule, como vocês preferirem, tá? É o que vai dar início à sua lavoura, tá? A foto da esquerda aí é de um capiaçu de aproximadamente 120 dias, tá? Ali ele já está com essa geminha aqui, ó. Já tem umas geminhas na foto da direita ali. É uma geminha perfeita, tá? Ele vai ser uma muda muito boa, beleza? Então, esse ponto de escolha da muda, ele se dá em torno de 120 dias a 150 dias de idade, tá? Então, vai lá seus 4, 5 meses, dependendo do clima, dependendo de como você conduziu a sua lavoura, para você poder ter um material, para você fazer essa propagação, para você ter um material top, né, que vai te dar uma lavoura com stand bacana. Isso tudo depende, primeiramente, da escolha, né? Não adianta nada você preparar o solo, comprar tudo e não ter uma muda boa. Não vai, né? Não funciona. Você acaba tomando prejuízo, beleza? Então, o tipo de uma muda boa é essa da foto aí, pessoal. A geminha bem viçosa, tá? Bem visível. E essa aí que vai dar uma lavoura legal para vocês. Positivo? Preparo do solo, pessoal. Pode ver que a mesma foto, lá do outro lado, lá, ó, tá o ponto de muda, o pessoal tá aí preparando, né, o solo. O que acontece no preparo do solo, pessoal? Se tem alguma pastagem, se tem alguma coisa em cima desse solo, alguma coisa que vocês vêm cultivando, o ideal é vocês estarem passando ali um subsolador para dar uma descompactada nesse solo. Façam uma análise de solo para vocês fazerem a calagem, porque o capiaçu, ele é um material que vai ficar de 10 a 15 anos na sua propriedade, tá? É uma cultura perene, não é anual igual milho, beleza, gente? Então é um negócio que vocês têm que cuidar e têm que fazer muito bem feita a base dele. Faz a calagem, se precisar utilizar um gesso, vocês utilizam, corrige a questão de fósforo desse solo, deve ser bem corrigido, tá? Até porque para você fazer o fósforo em cobertura depois é mais complicado. Fizeram uma pergunta aqui, não sei se eu posso. Você quer que eu vá fazendo as perguntas ou deixamos para o final? Não, pode, vai mandando. Tá. Vem uma pergunta aqui, ó, o anônimo. Ele vai bem em solo arenoso, argiloso ou misto? Olha, o capiaçu vai bem praticamente em todos os solos, depende do grau de argila, tá? Ele não tolera encharcamento, tá? Solo que fica encharcado, ele acaba morrendo, tá bom, pessoal? Agora, tendo um teor de argila legal ali, um solo drenado profundo, ele vai embora, beleza? Então, o preparo do solo, pessoal, é fundamental para essa cultura. É um negócio, igual eu falei, que vai ficar de 10 a 15 anos. Esse custo inicial, você tem que diluir ele em 10 em 15 anos, tá? Para você fazer o custo dele de produção a cada 4 meses ou a cada 3 meses. Você dilui esse custo em 15 anos, tá? De 10 a 15 anos. Beleza? Hoje, uma lavoura de capiaçu formada, ela está girando em torno aí de 20 mil reais. Depende muito do valor que você paga por essa muda, tá? Hoje, o valor da muda varia de 50 centavos até R$1,20, né? É uma variação muito grande. Cada pomo desse é R$1, é 80 centavos, é 70, é 50 centavos, então se torna um negócio muito caro. Vai mais de 16 mil por alqueire, esses pomos, beleza? Então, pessoal, o preparo é muito importante, tá? Questão de fósforo, igual eu falei, corrige o fósforo, faz a calagem, faz tudo bem feito. Agora vem a questão de plantio. Nessa foto aí, ó, o pessoal já está fazendo o sulco, tá? De plantio, onde o pessoal geralmente coloca a haste ali, coloca o pomo ali e picoteia ele, contando geralmente de 60 a 70 centímetros, sai efetuando alguns cortes nele, tá?
Já tem gente que já está plantando o como inteiro, não está cortando e já está dando resultado. Beleza, pessoal? Tem gente que não está cortando mais, só está colocando a haste no meio do suco ali, cobrindo ela e deixando via chuva, nessas gemas aí brotarem. Positivo? O capiaçu não aguenta muita terra em cima dele, tá? Então, você que vai fazer o plantio desse capiaçu, coloca o mínimo possível. Qual que é o mínimo, Guilherme? O mínimo aí é 5 centímetros de terra em cima dele, tá legal já. Não coloca, não ultrapassa ali seus 10, 15 centímetros de terra em cima, porque ele acaba não nascendo. Beleza? Acaba tendo muitas falhas e você acaba ficando chateado com a sua lavoura. Já começa a falar que ele não presta desde aí. Temos mais duas perguntas. O Diego de Almeida. Isso, no caso, só vale aí na região do Paraná ou serve, por exemplo, em Minas Gerais, o estado em que eu pretendo atuar? Não, em Minas é o banco dele, tá? Quando eu busquei ele lá em Minas Gerais. Busquei ele lá na Zona da Mata, lá em Coronel Pacheco. Beleza? Minas ele vai super bem, é tranquilo. Aí o Anderson faz uma outra pergunta. Sobre a época de plantio. Qual é a melhor época que eu devo plantar? A melhor época é agora, entrada da primavera. Beleza? Época das águas, né? Vai começar as águas. Agora é o ideal para fazer o plantio dele. Eu tenho plantio de inverno, de outono e inverno. O que acontece? Ele acaba travando. O pessoal planta ele ali em abril, maio, ele acaba germinando, sai legal, se tem alguma chuva ali, ele vem beleza, só que ele acaba sementeando em julho e agosto, então ele dá uma travada e você não tem um corte muito eficiente nele. Beleza? Agora eu vou lançar uma questão para vocês aí, ó. Espaçamento entre linhas. Isso aqui é o que o pessoal mais pergunta para mim. Guilherme, qual é o espaçamento certo entre linhas? Eu trabalho, a minha recomendação é de 90 centímetros, tá? Entre linhas. O pessoal, a maioria planta com 1,5 m, 1 metro, 1,30 m. Aí aqui eu vou mostrar as duas diferenças para vocês, tá? No espaçamento 1, né? Bom, considerando uma área de 24.200 metros quadrados, tá? No espaçamento de 90, a gente vai ter de metro linear 26.888 metros linear. Comparado ao espaçamento de 1,5 m, a gente vai ter 16.133 metros linear. Ou seja, a gente vai ter uma diferença aí de 10.000 metros linear. O capiaçu não é igual, ele não é igual à cultura de milho, que você geralmente tem um stand ali você procura ter um stand de 65.000 plantas por hectare, 70.000 plantas, 60.000 plantas por hectare. Ele não funciona assim. Por quê? O que acontece no milho? Vou plantar no espaçamento de 45. Beleza, você vai ter as mesmas 60.000 sementes depositadas no solo, certo? O que vai acontecer? Você diminui o espaçamento de 90 para 45, você diminui o espaçamento entre linha, só que você aumenta o espaçamento entre planta. Só que você tem o mesmo stand, você tem as mesmas 60.000, certo? Já no capiaçu não. No capiaçu ele por haste, você vai estar encurtando ou aumentando a quantidade de metro linear, certo? Então, comparando 90 com 1,5 m, a gente tem uma diferença de 10.000 metros linear. Se a gente pegar ali um exemplo, para a conta ficar fácil, se a gente pegar 10 quilos de capiaçu por metro, vezes 10.000, são 100.000 quilos, certo? Então, você deixa de produzir 100 toneladas nesse 1 alqueire. Entendeu, pessoal? Então, vocês estão deixando de otimizar a sua área. Guilherme, mas eu quero que ele perfile e tal. Não, ele vai perfilhar normalmente. O capiaçu ele chega a ter até 30 perfilhos no solo. E outra, no espaçamento de 90 centímetros, ele fecha essa entrelinha mais rápido, sai menos plantas daninhas, tá? Não tem tanta invasora no meio dele. E ele chega no ponto, no teor de matéria seca,
ele chega num ponto mais rápido, ele dá uma secada mais rápida, você consegue colher ele mais novo e com menos umidade. Beleza, pessoal? Então eu aconselho vocês a fazerem os plantios nesse espaçamento de 90 centímetros, 1 metro. Ah, Guilherme, mas na hora de cortar é ruim. Minha forrageira, meu trator vai passar em cima da toceira dele. Pessoal, não tem problema. Pode passar. Depois que você colher ele, você vai roçar ele ainda. Já pintou alguns estudos em cima dele, que o corte feito a 50 centímetros de altura, você vai ter que roçar ele para ele dar um bom perfilhamento, senão ele não vem legal. Tá? Então, o pneu passando em cima ou não, você vai ter que roçar de qualquer jeito. Beleza? Então, otimiza a sua área para você atingir as produções de alguns produtores de 726 toneladas por alqueire ano. É muito volumoso, gente. É muito volumoso. É muita coisa. Tá? Ainda mais para propriedade pequena. É um alimento que tem uma qualidade, uma bromatologia muito boa, né? Eu não posso comparar ele com o milho, porque o milho tem o milho, ele não tem o milho. Agora, se eu comparar a planta de milho sem o milho e ele, pô, ele sai disparado na frente do milho. Em questão de proteína, a proteína dele é superior ao milho, é superior ao sorgo, tá? Eu só não tenho milho. Mais para frente eu vou entrar nessa questão que hoje a gente já está fazendo a adição de milho no capiaçu. A gente corta ele um pouco mais cedo, com teor de matéria seca menor, em torno de 20 a 25% de matéria seca, e adiciona milho até chegar a seus 30, 33, 35% de matéria seca. Tá? O que acontece nesse processo? A gente tem o milho, melhora a fermentação desse material e a gente colhe ele quando ele tem uma fibra ideal, muito próxima de uma fibra do milho. Tá? A gente está falando em questão de FDN, que é onde é o que limita o gado, tá? A comer. É o principal fator limitante dos animais. O capiaçu colhido passado, ele vai ter um FDN altíssimo. Aí é onde que o cara fala assim, Guilherme, pô, Guilherme, minhas vacas não estão comendo. Minhas vacas não estão comendo, cara, esse capiaçu não presta. Tá, mas quando você colheu, rapaz, ele está com 150 dias. Pô, você colheu ele a ponto de muda. Ele já está um pau já. O trem está duro demais, vai limitar o consumo de suas vacas. Ela vai comer no primeiro dia, no segundo dia ela come, no terceiro ela já não quer comer. Porque aquele material está dentro dela ainda, está cheio. Eu dou muito exemplo da gente. Se a gente comer carne a semana inteira, café da manhã carne, almoço carne, janta carne, e vai só na carne, semana inteira. Chega um dia que você não vai comer, está empanzinado, está tochado de fibra. Por isso que tem que ter um equilíbrio, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, questão de espaçamento entre linhas, tenta trabalhar aqui, ó, na faixa dos 90, de 1 metro, no máximo 1,10 metro, beleza? Esse espaçamento de 1,5 metro, eu não aconselho, tá? Isso é uma recomendação minha. Olha o espaçamento de 90 comparado com o espaçamento de 1,5 metro. Quem que tem mais plantas por hectare? Quem que vai ter menos plantas invasoras por hectare? Quem que vai ter uma maior produção? O camarada aqui dos 90. Beleza? Culturais, pessoal. Questão de tratos culturais. Até agora não tem herbicida, não tem fungicida, inseticida você vai encontrar alguma coisa biológica para ele, tá? Mas a Embrapa já está fazendo alguns testes e o pessoal também do campo aí, o agricultor, ele faz por conta, né? Pega lá e faz a aplicação e vê o que dá e sai fazendo. Mas não pode, né? Porque não tem registro, né? Não está no papel, mas se Deus quiser daqui um dia vai ser alguma coisa. Essa área aí, ó, é uma área que estava com bastante invasora de folha larga, tá? O capiaçu está plantado aí, quase que não dá para ver.
e foi aplicado 2,4-D com picloram. O picloram deu um residual muito pouquinho no capiaçu. Não aconselho a utilizar 2,4-D mais picloram. Aconselho só o 2,4-D, tá? Aí não dá o residual, não vai dar uma fita ali no seu capiaçu. Capina, fazer a capina do capiaçu na entrelinha, pessoal. Se vocês fizerem o plantio, tanto de 90 centímetros quanto de 1,5 m, na hora que essa planta estiver alta, essas raízes elas vão estar praticamente se encontrando na entrelinha delas. Se você chega e passa uma chapa ali, você rompe essas raízes, você quebra essas raízes. E essas raízes são as raízes que estão ali para absorver água e nutriente. No começo a planta fica até bonita, só que depois, meu amigo, ela dá uma sentida brusca, fica feia, entendeu? Então, tenta evitar passar a chapa. Se for fazer coisa, aí tem que partir para o manual e não fica barato hoje em dia, tá? E vamos rezar o pessoal fazer bastante estudo aí para poder estar saindo esses herbicidas, beleza? Questão de pragas e doenças. O capiaçu, ele dá a lagarta, tá? Do cartucho. Ela não dá conta dele. Ela pode te dar um dano econômico se pegar o capiaçu nessa fase aqui, ó. Nessa fase da folha, da foto aí dos 90 centímetros, se pegar nessa fase pode te dar um dano econômico. Se a lagarta entrar igual tá na foto aí do lado direito, já não te dá dano econômico, ela não dá conta dele. Cigarrinha. O capiaçu, ele é muito suscetível à cigarrinha, pessoal. Cigarrinha das pastagens. E essa cigarrinha arrebenta com ele, tá? Então, tem um produto, tá? Um produto biológico chamado metarrizo, tá? É um fungo onde ele vai atuar na cigarrinha, ele atua tanto no adulto quanto na ninfa. Aquelas espuminhas que o pessoal vê, que está na base da planta, que muita gente antigamente falava que era coisa de sapo, não tem nada de sapo ali. Aquilo ali é o casulinho da ninfa da cigarrinha. Então esse produto atua no adulto e atua na ninfa. E é uma beleza, é um espetáculo. Quanto que eu devo passar, Guilherme, esse produto? Você vai passar na hora que estiver nessa altura mais ou menos aí da foto da direita. Beleza? Ele é um produto onde tem que ter uma umidade favorável, temperatura, não pode ter muita incidência solar. Entendeu? Então você aplica o produto nessa fase e deixa a lavoura desenvolver, que o produto vai estar agindo ali. Beleza? Fizeram mais uma outra pergunta aqui. E essa pergunta veio para cima de mim. Professor Júlio, podemos fazer na fazenda experimental? Gente, não esqueçam. Infelizmente, eu não sei porque o cara colocou como anônimo, é uma turma de 5º ano. Então, infelizmente, os TCCs que poderiam ser feitos já ocorreram, né? Então, o que pode ser feito? Se algum aluno do 4º ano, do 2º ano, entre em contato com o coordenador da fazenda, né, o professor Takal, e verifiquem com ele se é possível fazer esse experimento, né? Vamos supor com herbicida, como estavam falando até agora há pouco aqui. Quem sabe a gente não pode começar a fazer esses trabalhos aqui. Muito obrigado, viu? Pode continuar daí. Muito bom. E aí, pessoal, investe nisso aí, viu? É coisa nova, dá para tirar bons resultados, viu? Investe nisso aí, é o futuro. Ponto de ensilagem desse material, gente. E aí? É aqui que o produtor mais erra, tá? No ponto de corte dele. Porque a Embrapa lá falou, se eu não me engano, está no boletim técnico deles lá, que o corte começa in natura dos animais, começam a partir dos 90 dias, né? Só que beleza, você começa o corte dele, vou botar uma foto aqui para ficar mais... Vamos dizer que ele está no ponto de corte,
pega essa ruinha do meio aí, ó, do espaçamento de 90 centímetros. Tá no ponto de corte 90 dias, tá bem viçoso, verdão, bonito. Você começa a fazer o corte dele aqui, na hora que você contar 15, 20 ruas para baixo, ele já vai ter mudado o valor nutricional dele, ele já vai ser um material que vai estar passando, vai estar com uma fibra maior, tá? Vai estar com um teor de proteína menor, mais fibra, e seu gado já vai começar a estar dando uma refugada nele. Fizeram mais uma pergunta aqui, a Alana. Boa noite. Moro no sertão do Pageu. Não sei, Alana, se você puder falar onde é que fica esse local, eu agradeceria. Mas provavelmente deve ser norte, nordeste. Será que será que eu consigo cultivar? Provavelmente deve ser norte e nordeste. É Ana, né? Alana. Alana, o pessoal já tá levando pro norte e nordeste, tá? Já tá indo café-sul para essas bandas aí. E estão tendo bons resultados, principalmente em área que eles estão conseguindo irrigar, tá? Mas ele tá aguentando a seca daí. E uma outra pergunta do Anderson. Qual é o melhor? Fazer silo ou já dá in natura esse material? Como é que é o nome do participante? Deixa eu pegar aqui, só um momento. É o Anderson Dutra. Anderson, eu prefiro trabalhar com esse material na forma de silagem. Por quê? Ele dá o ponto certo de você fazer o processo de ensilagem. Você vai fazer o teste de matéria seca dele, que você deseja. Vai separar uma porção desse material, vai mandar para análise, vai deixar fermentar ali, depois você manda para análise. Você vai trabalhar com uma média de valor nutricional valor nutricional médio. Então, 8 de proteína, provavelmente você vai ter 8 de proteína naquele silo inteiro. Então, fica mais fácil para você fechar a dieta dos seus animais. Teor de fibra vai ser aquilo, entendeu? E outra, você consegue entrar na sua lavoura e fazer os tratos culturais delas após o corte. Quando você corta in natura, ou você começa a comprar um adubo, uma ureia protegida e vem fazendo atrás, ou você dá um jeito de adubar depois, porque na hora que você chega no final, o começo da sua lavoura lá já está alto, já está pronto para o corte. Como é que você cuida dessa lavoura? Eu acho mais difícil. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com silagem, tá? E é onde eu estou tendo os melhores resultados é na silagem, até por questão de matéria seca, né? Ele é maior, você acaba tendo mais alimento para o seu animal. Porque ele, com 90 dias, ele vai estar dando em torno ali de 14%, 16% de matéria seca. É muito baixo. É uma digestibilidade muito alta para o animal. E a taxa de passagem desse alimento também é muito acelerada. Então, aproveita pouco. Ah, Guilherme, mas na silagem ele vai estar com menor proteína. Vai ter um pouco menos de proteína. Ele verde, eu tenho análise dele de até 16,9 de proteína. É muita coisa, né? Tem pasto que não dá isso, muito pasto não dá isso, né? E eu tenho silagem dele que deu 12 de proteína, 10 de proteína. Então é algo muito interessante você fazer na silagem, tá? Eu recomendo a silagem e não o corte in natura, mas pode ser trabalhado das duas formas. Positivo? Pessoal, aqui, ó, é um teste de micro-ondas. É um teste de micro-ondas, é um processo simples, fácil e rápido para você ver o teor de matéria seca que seu material está dando. Tá? Ah, com quanto de matéria seca que está no meu café-açúcar? Está com 20, está com 30, está com 35, está com 25? Faz o teste de micro-ondas, ó. Tira uma fotinha aí, ó. Isso aí vale para qualquer tipo de forrageira. Tem gente que faz até secagem de solo no micro-ondas, beleza? Então, o passo está ali, ó. Primeiro passa ali um prato com 20 gramas de café-açúcar, copo de 250 ml de água, adiciona água pela metade nesse copo,
leva esse material e esse copo para dentro do micro-ondas. Tem um botãozinho lá no micro-ondas escrito potência. Você vai trabalhar 3 minutos a 20% da potência do seu micro-ondas. Depois, 6 minutos a 100% da potência máxima do seu micro-ondas. Depois, 5 minutos a 50% da potência máxima. Depois você retira o prato, dá uma mexida nele, volta o prato, volta a água e vai fazendo de 1 em 1 minuto até esse peso ficar constante, não mudar, entendeu? Você vai tirar ele, vai pesar novamente e vai ver quanto que abaixou. Leva de novo para o micro-ondas, tira do micro-ondas, pesa de novo, até esse peso não mudar mais. Tá? Então aí depois você faz a continha ali, ó, da matéria seca, ó, peso do capiaçu seco vezes 100 dividido pelo peso do capiaçu in natura, ou o capiaçu que você tirou do silo. Tá? In natura, se você for fazer seu processo de ensilagem, tá? Você já faz in natura. Ah, tirou do silo, quero ver quanto está de matéria seca. Pode fazer o mesmo processo. Um exemplo ali que eu dei, ó, vamos dizer que dessas 20 gramas, esse meu capiaçu ficou com 6 gramas. Tá? 6 vezes 100 dá 600, dividido por 20 dá 30% de matéria seca. Beleza? Então, pessoal, grave isso aí, que isso aí vai ajudar bastante vocês lá no campo, na hora de tomar a tomada de decisão lá do produtor. Positivo? Ó, esse aqui, não sei se vai girar o vídeo aí para vocês, mas eu vou apertar aqui. Aí vocês me avisam aí. Isso aqui é uma automotriz fazendo o processo de ensilagem do capiaçu. Um espaçamento. Eu vou descer. Beleza, pessoal? Ah, Guilherme, o tratorzinho vai passar em cima do capiaçu que eu corto, não tem problema, olha o tamanho da máquina passando em cima do seu capiaçu. E caminhão do lado passando em cima. Qual que é a vantagem da automotriz, pessoal? Automotriz é um trabalho rápido, tá? Eles estão levando em média de 1h30 a 2 horas por alqueire de capiaçu para fazer o corte no ponto ideal. O custo desse implemento, ele te encarece de 2 a 3 centavos por quilo, ou seja, de 20 a 30 reais no custo do seu capiaçu por tonelada, tá bom? Você faz uma colheita rápida, você consegue cuidar da sua lavoura, o tamanho de partícula fica um tamanho ideal, o maquinário que eles trazem para socar essa silagem é um implemento muito grande, é um trator bem grande, próprio para vencer a máquina, tá? Então vem a máquina, 4 caminhões e mais um trator. O seu único trabalho é de cobrir o silo. A única coisa que você faz é cobrir o silo, porque até inoculante a máquina passa. Beleza? Então tenta fazer o processo de ensilagem o mais rápido possível. Não fica com o seu silo aberto por 10 dias, 15 dias, com um implemento pequeno. Você vai gastar praticamente a mesma coisa que você vai gastar com eles. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui? Tem mais alguma pergunta aí, professor? Ó, olha aí, pessoal, o tamanho do trator que soca a silagem ali, ó. Do lado esquerdo é uma silagem de capiaçu sem milho e do lado direito é uma silagem de capiaçu com milho, tá? O que acontece? Essa silagem de capiaçu com milho, então a gente disponibiliza um pouco mais de açúcar ali para as bactérias fermentarem, entendeu? Então fica uma silagem mais rica,
vem parte da proteína do milho, vem parte da energia, vem o amido dele. Então, na hora de você fazer um balanceamento nutricional para o seu rebanho, fica um negócio bacana, tá? A silagem é outra. Eu tenho silagem de capiaçu com milho que ficou superior a uma silagem de milho da nossa região, tá? Ficou mais muito superior. Na onde a pessoa trocou essa silagem trocou a silagem de milho dela e ela entrou com a silagem de milho de capiaçu mais milho, o leite da propriedade manteve, até puxou um pouquinho de leite, tá? Ficou legal, os animais aceitaram. Fora que você adicionando milho nessa silagem, você tem uma forma de armazenamento de milho, né? Então você acaba colocando lá 10, 15, 20, 30 toneladas de milho dentro de um silo. E outro, esse milho, ele absorve essa água do capiaçu. Ele absorve, então esse milho acaba sendo reidratado. Então você já começa ganhando de 8 a 12% em digestibilidade desse milho. Ele se torna mais eficiente. Guilherme, fizeram uma pergunta aqui, o Anderson. Após o corte, eu devo fazer a roçada dos tocos? Sim, pode fazer a roçada. Faz a roçada assim, Anderson. Faz a roçada e já dá uma capinha se precisar, tá? Já faz os tratos culturais. E a adubação, quando ele estiver ali com 50 centímetros, 60 centímetros de altura, você já entra fazendo a sua adubação de manutenção. Beleza? Questão de adubação de manutenção, Anderson, geralmente eu estou trabalhando com dose de 400 kg por alqueire de ureia, tá? E uns 250 até 300 kg de cloreto de potássio por alqueire, para fazer essa manutenção. E ainda mesmo assim continua fazendo calagem, continua fazendo gessagem, tá? O gesso ali eu utilizo ele não só para neutralização do alumínio, mas também por questão de abrir os poros do solo, tá? Melhorar o condicionamento do solo. Beleza? Então, pessoal, silagem de capiaçu sem milho, silagem de capiaçu com milho. E agora eu vou começar alguns testes, dá até para vocês perguntarem para o professor de vocês lá da fazenda. Eu estou pensando em fazer uma silagem de capiaçu com a farinha da massa de mandioca, tá? E agora as indústrias aí estão fazendo a farinha da massa de mandioca. Hoje em dia não tem mais massa de mandioca, pessoal, só vai ser em forma de farinha. Eu já mandei fazer uma análise dessa farinha, gostei do resultado dela, tá? Ela tem pouquíssima proteína, mas ela é rica em amido e energia. Tá bom? Então, é um teste bacana para vocês estarem fazendo aí na faculdade. E é bem simples. Pessoal, é o animal sendo alimentado com capiaçu in natura, tá? Come, que é uma beleza. É bonito de ver os animais se alimentando nesse trato aí. O pessoal geralmente dá uma ração rica em energia com baixa proteína para esse tipo de trato. E já a foto da direita são os animais comendo silagem. Beleza? E é isso aí, pessoal. O agro não para. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, estou à disposição. Tá? Aí está meu contato. O meu Instagram profissional que eu criei faz pouco tempo, o meu particular, meu e-mail, meu telefone. Se vocês precisarem de mim, eu estou à disposição. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E não se esqueça que o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado, tá? Então não guarda só para vocês, não. Passa para frente que o negócio melhora. Beleza? Muito obrigado e boa noite. Agora eu passo a palavra para o Dr. Daniel, meu amigo de trabalho também. Estamos juntos aí em algumas propriedades, né, Daniel? Não, antes vai ser a Larissa vai apresentar o Daniel para a gente. Ah, beleza, então. Obrigado, gente. Nada.
Muito obrigada, Guilherme, pela palestra. Foi uma... Se vê a questão do conhecimento prático que você tem, muito interessante. Agora, então, a gente vai conversar com um engenheiro agrônomo, médico veterinário, Daniel Faria. Ele é formado em 2009 pela Universidade Camilo Castelo Branco e atua na área de clínica e reprodução de bovinos desde 2010. Então, Daniel, a palavra é sua. E aí? Olha, Seu áudio não está aparecendo. não. Melhorou? Tá ouvindo agora? Opa, Isso. beleza, muito obrigado, viu? Opa, joia. E aí, pessoal, boa noite. Obrigado pelo convite aí. A gente está podendo conversar e passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem. Obrigadão, Rafael, pelo convite aí, né? Aí no dia de campo, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre a importância da nutrição, né? Junto na criação de bovinos, né? Vamos dar uma conversada legal aí, uma introdução bem joia. Não vou me aprofundar a parte de dieta, essas coisas assim, né? Que aí é só com parte nutricionista igual o Guilherme, nosso amigo aí. Mas vou passar alguns parâmetros, né? Algumas coisas importantes que devem ser seguidos para se conseguir ter um resultado bom, né? Então, hoje é notável que nós já tem alguns anos que somos recordistas aí, né, em exportação de carne bovina, né? Hoje somos tem o maior número de animais, né? Perdendo ganhando da Índia, né? Hoje nosso rebanho chega em 217 milhões de animais, né? E equivale a 14,3% do rebanho mundial, né? Enquanto que na Índia tem 190 milhões de animais, né? Então, nós chegamos a esse valor aí graças à boa execução de manejos nutricionais e sanitários, né? Então, o que eu vim aqui para poder passar um pouco para vocês é o seguinte: o tão quanto que é importante a nutrição desde o início até o final da cultura, seja ele na bovinocultura de corte ou de leite, né? Ambas são de extrema importância, né? Então, para que se tenha um bom desenvolvimento, tem que ter uma boa alimentação, uma boa dieta, né? Então, a gente precisa estabelecer alguns critérios para ver qual que é o desejo final, né? Se é um leite com maior concentração de sólidos, com maior teor de gordura, se é um animal mais precoce, se é um marmoreio de carcaça, né? Então nós temos aí, vou bater bastante no ponto aí, pessoal, do planejamento, tá? Então vou falar da importância, mas assim, batendo em cima do planejamento, né? Para que tenha um bom resultado, né? Então, assim, temos pontos essenciais, né, que podemos passar para ter uma boa nutrição em cada categoria animal, né? Hoje, o investimento na atividade da pecuária, né, são altos custos, né, na parte da alimentação. Então, se a gente pegar aí, tanto no corte como no leite, o custo com nutrição chega a ser 50%, 40%, 60% do custo total, né, aplicado em cima disso daí. Então, assim, nós temos uma grande abundância de pastagem, né, no nosso país, né, somos um país tropical, então nós temos uma grande... Mas temos o problema da sazonalidade, né? Então nós temos 6 meses bom aí, com capim de boa qualidade, com grande quantidade, e 6 meses de capim escasso e de baixa qualidade, né? Então, a gente tem que bater em cima desse planejamento para que não ocorra essa elevação de ganho de peso, depois perca de peso no final aí, para poder ter um resultado legal. E sempre se preocupar com a suplementação, né?
Então, a suplementação, ela vem caminhando lado a lado com a nutrição ali, com a dieta, que é de extrema importância, né? Então, como nós temos uma boa quantidade de pastagem aí, que vem nos favorecer e baratear o custo para a produção, porém essa pastagem não tem a concentração e a quantidade de minerais que o animal necessita para ter um bom desenvolvimento, né? Então, a suplementação é de extrema importância e tem que haver, tem que utilizar, tá? Em toda a categoria animal, desde a sua cria, na sua recria e na terminação ou na produção que seja de leite, né? Hoje ainda vemos alguns produtores, né? Você faz uma suplementação, eu dou um salzinho branco lá para o meu gado. Não é isso. Nós precisamos de uma suplementação com macros e micros minerais para que conseguimos fazer essa fisiologia desse animal venha se desenvolver completamente, né? Temos aí um grande ganho com a parte genética, né? Dos nossos animais, melhoraram muito a parte genética, então nós temos animais mais precoces, animais mais jovens chegando à parte de produção de leite, animais mais jovens chegando ao abate, alcançando o peso aí de animais de 3, 4 anos a pasto, né? Então, mas para que essa genética ela venha a ser explorada e ela venha a ser demonstrada pelo animal, depende da nutrição e do ambiente onde o animal vive, né? Que aí vai além de sombra, um bom conforto, água de qualidade e abundância, espaço para esse animal, né, conviver com os outros animais, né? Então, a gente vê o seguinte, tem que levar tudo certinho, desde o início até o final, para a gente poder explorar todo esse potencial que vem há anos aí o pessoal já fazendo, tanto na parte de nutrição como a parte da genética, né? A nutrição em si, ela não é uma receita, tá? Uma receitinha ali que vale para todo mundo. Cada categoria animal tem uma exigência, tem uma necessidade, né? Cada raça tem a sua necessidade, a sua exigência. Então, vamos fazer aí, pessoal. Vocês que estão aí, que vão sair para o mercado de trabalho, temos grandes oportunidades aí para trabalhar com a parte de nutrição, tá? Com os animais. E fazer sempre um planejamento, igual eu já falei antes, né? Um planejamento para fazer uma boa suplementação, uma boa nutrição, um manejo de pastagem, para levar tudo isso daí e baratear o custo e alcançar um resultado melhor no final, né? Então, nesse planejamento que eu falo nutricional, o que nós temos que levar em questão aí? Os recursos que são disponíveis na propriedade, né? Qual é o desempenho desejado que você quer nesse rebanho, seja ele corte, na cria, recria, né? Ou na engorda, ou no leite, com a produção de leite, criação de novilhas, né? A situação atual do mercado, né? Tem que estudar isso daí para saber como é que está e fazer custos, né? Para ver se realmente vale a pena ou não. A necessidade nutricional de cada animal, como eu disse, né? A disponibilidade de alimentos para esses animais, né? E possíveis combinações que podem levar a esse resultado positivo aí, né? A gente equilibrar a parte de forragem e a parte de concentrado, né? Para poder ter um balanceamento fechado legal aí para cobrir todas essas exigências, né? O que eu posso falar para vocês, né? Para cada categoria animal tem uma adaptação, uma mudança na parte de alimentação. A gente vai começar aí, que nem na cria, né? Seja aí corte ou leite, tanto faz as duas, né? Então, o animal, desde o nascimento até o seu desmame, ele tem uma necessidade ali de estar recebendo leite, de estar recebendo já alguma fonte de alimentação externa para ir desenvolvendo a parte ruminal, para que ele venha já a
a começar a ruminar mais cedo e já se acostumar com alimentos mais sólidos, para quando ele passar dessa fase de cria da recria, não sentir tanto, tá? Que hoje, o que eu vejo a campo com vários produtores é o seguinte: investe bem ali na parte do bezerro, dá um leitinho legal, certinho, nas horas certas, faz a suplementação ali com a raçãozinha específica, mas depois que cria, solta num pasto mais fraco ali, e depois que faz a desmama, solta num pasto mais fraco, só entra só com uma suplementaçãozinha básica ali, e o que acontece? Esse animal tende a voltar para trás e não acompanhar, né? Ficar mais aniquilado. Então, para toda fase que você for mudar, né, de cria para recria, engorda ou o aleitamento na vaca de leite, tem que ter uma adaptação, tem que ter um acompanhamento, tudo certinho, que a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente está alimentando os bovinos, mas na verdade nós estamos alimentando são as bactérias que estão ali no rumo desses animais, né? Então, toda vez que tem troca brusca na alimentação desses animais, há um desequilíbrio nessas bactérias. Então, com isso daí, gera alguns problemas metabólicos, né? Então, tanto a parte de uma laminite, a parte de uma acidose, né? Problemas hepáticos. E isso faz com que o animal volte para trás. E até esse organismo se restabelecer, formar toda aquela flora ruminal, flora intestinal, que é de equilíbrio, leva algum tempo e isso aí acaba segurando um pouco o desenvolvimento do animal. Então, pessoal, assim, bater em cima do planejamento para que seja sempre controlado a alimentação desde o início do nascimento até o final do desejado, né? Seja ele o animal gordo ou o animal na produção de leite. E assim, fazer esse planejamento que nem nós falamos na parte de pastagem, né? Agora temos também essa opção do capiaçu, igual o Guilherme passou para a gente aí, fazer todos os processos certinhos, né? De fazer, identificar aí a degradação da pastagem, ver o que tem que fazer, os tratos culturais tem que fazer, escolher a melhor forragem para a região determinada onde você for trabalhar, fazer um plantio correto, com adubação correta, né? Realizar o manejo adequado dessa pastagem ou desse capim que for trabalhado, né? E ter sempre também, se possível, um auxílio de uma irrigação, né? Para ter aí a forragem de qualidade em maior tempo do ano, né? Maior período do ano. Então, esse planejamento aí que eu tanto falo, vai facilitar e vai baratear o custo para o produtor e vai facilitar o serviço de vocês também. Quem está trabalhando aí na área da nutrição. O animal estando bem nutrido, com todas as suas exigências adequadas, em determinada a fase que for, ele vai ser um animal mais sadio, um animal que vai ter uma pelagem mais fina, vai ter um desenvolvimento maior, né? Um animal que vai ter menos chance de ter problemas com ectoparasitas, né? Então, fazer todo esse manejo aí, esse controle, tanto sanitário, né, com parte de das vacinações que são obrigatórias e as que são necessárias fazerem, né? E a parte de controle de ecto e endoparasita. Então, assim, deixar bem claro que a alimentação é a base, é o pilar de qualquer tipo da cadeia produtiva da bovinocultura, seja ela leite ou corte. Assim, não tem muito mais o que eu passar para vocês assim. Peço até desculpa a vocês, é a primeira vez que estamos aqui fazendo a apresentação ao vivo aqui, a gente sente-se um pouco nervoso, né? Mas basicamente é isso daí. Bater em cima, fazer tudo certinho, controlar, fazer o planejamento
para que não venha faltar comida em nenhuma fase do ano e esses animais consigam passar aí todo esse período, desde o do início até o final do projeto aí, bem nutrido e bem manejado para ter um resultado legal ao final. Muito obrigado. Então, vou passar a palavra para a professora Larissa, para ela verificar se mais alguém tem alguma pergunta. Beleza? Isso, beleza. Ficamos abertos aí a perguntas. Muito obrigada, Daniel. A gente acho que não teve aqui ainda perguntas do público, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda o Guilherme ainda está presente também, se quiser fazer alguma pergunta para ele. Mas então, enquanto o pessoal não faz, eu queria falar então com o Daniel. Daniel, a gente tem aí um público, a maioria dos nossos alunos assistindo, e eu então queria perguntar para você o que você diria para esses nossos alunos do 5º ano, né, que estão saindo aí para o mercado, se tiverem interesse de atuar nessa área? Como eu disse, é uma área promissora. Nós temos bastante espaço aí, né? Mas falta bastante pessoal que vem estudar, venha bater em cima e fazer realmente uma nutrição adequada. Nós temos muitos colegas aí que trabalham com a parte de nutrição, mas trabalham com a parte de empresa. Eu vejo que tem uma oportunidade de mercado aí muito grande e muitas propriedades que necessitam, tá, um acompanhamento nutricional. Então, é uma área muito boa a se seguir. Não é uma área fácil, tem que estudar muito, tá? O Guilherme está aí, ele trabalha com isso daí, pode ter, me complementar na sua pergunta aí, mas é muito promissora e vale a pena investir e estudar e bater em cima. Vale a pena. Nós necessitamos. É isso aí mesmo, meu amigo. Não é uma área muito fácil, não. Só que é bem promissora, sabe? É um negócio que é do futuro, né? Produzir a maior quantidade de animais, quanto mais animais por hectare, né? Hoje tem propriedade aí produzindo, vamos pegar o capiaçu, que é o tema ali, tem propriedade que está com 40 animais por alqueire, né? A média nacional está em uma cabeça e meia, no máximo 2, né? Então, é um negócio que tem que ter foco, né? Tem que focar e... Como eu disse, você fazer a dieta ali para os animais não é uma receitinha de bolo. Você consegue fazer aquilo ali para todo mundo igual e toda a propriedade. Então, cada propriedade, cada categoria animal, cada região é de uma forma. Então, tem que ser feito ali um estudo, um planejamento, um levantamento de dados ali para que, né, se adeque a cada necessidade. E o pessoal que está saindo da faculdade aí, gente, faz estágio, vai para a prática. Não fica só na teoria, não. Tenha foco e vai para a prática. O Rafael mesmo faz estágio comigo. O Rafael já está trabalhando já na propriedade já. Eu já passo muita coisa para ele, o Rafael já está deslanchando, já está voando. Né? O rapaz pega as coisas muito fácil e está aprendendo na prática. Muda, a teoria muda na prática. Muda bastante. Coisa que você vai querer fazer e não dá. Beleza? É isso aí. Tá certo, então, gente. Acredito que não temos mais perguntas, né, professor Júlio? É isso mesmo. Estou vendo aqui, até agora não apareceu mais nenhuma pergunta, né? Então, eu acho que podemos dar por encerrado daí, professora Larissa. Ok, então eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço também em nome da equipe, né, do trabalho aqui do nosso dia de campo. O Rafael Moresco tentou entrar aqui para agradecer a presença de vocês, mas teve alguns problemas técnicos, então também em nome dele, em nome da instituição, eu agradeço a palestra de vocês. Foi interessantíssimo ver a visão de quem realmente está lá no campo, vendo as coisas, né? E muito obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Obrigado.
Obrigado, agradeço a oportunidade de vocês aí. E quem sabe uma outra oportunidade estamos juntos novamente. Ô, João, precisar é só chamar. Beleza. Beleza? Obrigado, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite. Valeu. Valeu. Até mais, pessoal. Até a próxima palestra. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.